Salve, salve, gurizada. Tô aqui para fazer um resumo de como ficou a coleção de Lorem Eclipsed, né? Ela foi uma coleção que ela foi lançada para ser revitalizada, né, quase depois de 20 anos do primeiro lançamento, e tinham-se muitas expectativas sobre como que ia acontecer essa coleção. E aí, basicamente, ao longo do tempo, a gente viu que ela não performou tão bem quanto a gente imaginou. Existem algumas cartas em que hoje em dia elas estão sendo bem presentes, né? Diferente do que a gente viu nas primeiras intenções, quando a coleção ela foi spoilada e foi lançada. Mas o que me impressiona é que ela conseguiu manter o seu preço de mercado ali por volta dos R$ 1.800, né? Para você ter a coleção inteira. E o que me entristece muito é que as cartas em si elas não estão tão valorizadas, né? A carta mais cara de Lorem Eclipse, ele vai estar ali nos seus R$ 150, que é o Wistfulness, né? E isso na versão dele sem ser a arte especial. Isso é uma coisa que realmente impressiona, porque se a gente pega coleções como, por exemplo, Avatar, eu vou estar mostrando aí para vocês na tela. Avatar vai estar com um preço menor, né, de coleção total, vai estar ali nos seus R$ 1.400, só que o que acontece é que tem duas cartas, que é o Badger Mole Club e o Wan Shitong do Librarian, que estão bem valorizadas, né, são cartas que estão valendo ali R$ 250, R$ 300 na sua versão mais barata, e logo depois, para a terceira carta mais cara, que é o Appa Steadfast Guardian, ele vai instantaneamente de né, de R$ 250 para R$ 85. Esse é um desconto muito grande. Diferente do que a gente vê em Lore Eclipsed, onde o top 6 vão estar ali por volta dos seus R$ 100. Então, o que acontece é que a coleção em si de Avatar não tem uma valorização muito grande como um todo, mas a coleção de Lorien tem. Então, as cartas elas não estão tão caras quanto a gente se espera, como em outras coleções, que nem Final Fantasy, Avatar, que apesar de serem universos Beyond, né, tiveram cartas interessantes. A coleção de Lorien parece que foi uma coleção muito fechada entre ela, né? A gente, mesmo após o lançamento, a gente acompanha os standards, os campeonatos e as coisas, e a gente não vê as cartas de Lorien brilhando tanto, né? A gente vê que ainda assim existem cartas de outras coleções que se fazem presente, como, por exemplo, a de Final Fantasy, a coleção de Innistrad, que vai ser removida em breve. A gente vê os tutores e as classes de Bloomburrow, e assim, Lorem Eclipsed, no nosso veredito, prometeu muito e entregou muito pouco. É muito frustrante a gente ver uma coleção tão aguardada e tão amada dentro de Lorien, com os primeiros Planeswalkers, trazer essa revelação, né? Porque ela traz um senso nostálgico, mas infelizmente ela não agrega no jogo como um produto. Ela agrega no jogo como uma brincadeira, como um flavor, né? Como uma forma de mostrar para os jogadores algo que eles um dia gostaram e que a Wizard pode monetizar em cima, né? Os jogadores eles se sentiram muito desvalorizados dentro dessa pegada, porque basicamente as cartas elas não fazem o que elas prometem fazer, né? Elas não fazem jus ao nome da coleção. E aí, dentro dessa estética, o que aconteceu é que as cartas perderam muito valor, elas não têm muito destaque, né? Até o Hexing Squelcher, que é uma carta que eu falei no último vídeo que ia ser extremamente popular e forte, não tem sido tanto usada, né? A gente ainda vê, por exemplo, Itwil Quencha de Avatar sendo muito mais presente no Standard do que as cartas que a gente tem. A gente ainda tem cartas de Edge of Eternity sendo extremamente presentes, como o Ouroboros ou como aquele dragão que você pode castar ele infinitamente. Então, assim, pra mim, a coleção, ela atualmente, ela está estabilizada, né? Desde a última semana, ela variou o seu preço ali em mais ou menos R$ 50, né? Saindo de 1.870 para 1.820 agora que eu tô olhando. E isso é basicamente uma forma da gente declarar que a coleção não vai mudar mais tanto de preço. A não ser que, conforme as novas coleções vão saindo, cartas delas que estão sendo valorizadas e usadas serão substituídas por cartas mais novas, mais fortes e mais eficientes, né? Que eu já expliquei sobre eficiência em outro vídeo, vocês podem dar uma consultada. Então, quando a gente para olhar para essa coleção, a gente aceita. O sentimento que fica é que morreu na praia, sabe? Tinha tudo para dar certo e deu no que deu, e que é isso, né? Fora a estética dentro do jogo, a história é muito louca. Cara, a história eu acompanhei basicamente todos os podcasts, né, que foram lançados de acordo com a história, e eu vou ser bem sincero para vocês, foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu não tinha esse contato com as histórias do Magic, e depois que eu vi, por exemplo, o vídeo dos Muppets,
could I find out on that dark, bright other side? Other side. Os podcasts que foram sendo lançados revelou pra mim muito como a Wizard tá dedicada nos seus produtos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Wizard, ela tá trazendo uma nova pegada pro Magic, né? Principalmente por causa da inserção do universo Beyond. Muitas das novas cartas estão sendo valorizadas nesses universos paralelos. Então, por exemplo, a carta de Avatar, né? Trazem cartas muito boas, mas elas não foram tão impactantes. As cartas de Tartarugas Ninjas, que vocês vão ver quando forem lançadas, elas estão bizarras. Elas estão fortes a um ponto em que, se você não usá-las, você não vai conseguir performar bem no Magic de alto nível. Então, é muito frustrante a gente parar pra olhar por esse lado, porque você vê uma forçação de barra da Wizards em querer empurrar esse tipo de produto pro seu consumidor. Além de que, da velocidade com que isso está sendo lançado. Eu tô fazendo esse vídeo hoje sobre o resumo da coleção um mês após o seu lançamento, né? Ela foi lançada no dia 23/1. Na verdade, não foi lançada 23/1, né? Ela foi consagrada 23/1, porque rolou o pré-release mais ou menos ali no dia 15. Eu tô fazendo esse vídeo basicamente 3 semanas depois, ela já tá consolidada. E por que eu tô fazendo esse vídeo agora? Porque já tem lançamento, já tem data pro pré-release Tartarugas Ninjas. E é daqui a 3 semanas. Ou seja, pensa que tem 1 mês e meio entre cada coleção. Não dá tempo de uma coleção ela ser consolidada, ela testar todas as coisas, rolar campeonato o suficiente para todas as possibilidades serem exploradas. A gente vê cartas subindo e descendo, né? Essa Wistfulness, ela não tinha esse preço no começo, ela tava bem mais barata. O Deceit também não tinha esse preço, ele não tava nem no top 10 e agora ele tá no top 3. O Moonshadow e o Bitter Bloom Bearer, né, que eram cartas que estavam ali no top 2 disputando, agora não tem tanto valor quanto elas suspeitavam ter, né? Isso foi uma coisa que eu falei até no meu vídeo de pré-release, que vocês podem dar uma olhada aqui em cima. E que, de verdade, cara, a Wizards tá focando muito forte nos universos Beyond, e eu não acho isso uma forma ruim. O que eu acho ruim é que ela tem empurrado isso pros jogadores de uma forma que, se eles não consumirem o universo Beyond, eles não vão conseguir jogar. Isso não é um problema, né? Eu quero que vocês entendam que a minha perspectiva como desenvolvedor, né? Eu sou game designer, sou professor disso, isso não é ruim. Mas, como produto para a fanbase dos jogadores, eu vejo a frustração que isso acontece, e eu também vejo o lado da Wizards, né? Que fala, bom, meu jogo não está tão popular quanto ele era nos últimos 20 anos, e eu preciso fazer com que ele se torne popular, porque senão eu vou falir. Então, eu acho que o Magic atualmente se encontra num lugar complexo, e que a gente só vai conseguir acompanhar as reverberações disso, principalmente no final desse ano, porque a gente tem a coleção aí dos Marvel Super Heroes, que é uma coleção totalmente fora da realidade do Magic, né? Ela extrapola totalmente as conexões, porque se a gente parar pra pensar em outras coleções de universos paralelos, muitas delas se encaixam, né? A não ser o Homem-Aranha, que foi um grande destaque, ou então o próprio Final Fantasy, mas o Final Fantasy ainda tem uma pegada medieval e fantástica, né? Mas fora os outros universos Beyond, né? Se a gente pega o Senhor dos Anéis, faz total sentido ele tá imerso aí. Se a gente pega o Hobbit, que também vai ser lançado, casa muito bem com a temática do Magic, mas ao mesmo tempo, quando a gente para pra pensar no Marvel Super Heroes, você olha pra isso e você fala, né? O que isso tem a ver com o jogo? E aí é mais uma proposta preciosista, né, minha como desenvolvedor, sobre como encarar um produto. Óbvio que a Wizard tem as razões delas, mas olhando para a coleção de Lauren, como ela está, no estado em que ela está, no tempo em que ela está, sabe, em ver como ela chegou num estado de consolidação tão rápido, pra mim, me impressiona. E eu quis fazer esse vídeo justamente pra que vocês pudessem também contemplar o Magic de uma outra perspectiva. Vamos parar de olhar pra ele simplesmente como um joguinho de cartas que eu brinco com meus amigos, e vamos olhar pra ele como um produto de uma empresa multimilionária. Porque se a gente olha pra isso dessa forma, a gente começa a entender como algumas coisas fazem sentido. Eu acho que acalma um pouco da nossa ansiedade em pensar, nossa, a Wizard está lançando uma coleção por mês, aonde já se viu, eles estão sacrificando cartas. E a Wizard sabe controlar muito bem isso, porque cartas que são basicamente descontroladas, elas são banidas, que nem o Vivi The Onisher. Então assim, eu acho que daqui pra frente a gente pode esperar uma abordagem muito agressiva da Wizards sobre o controle das cartas. Ela já demonstrou em que ela está ciente das dificuldades em que ela tem de balancear o jogo dela, mas ao mesmo tempo existem controles pra isso. Eu posso falar disso pra vocês no futuro, sobre game design, se interessar vocês. Sobre essa perspectiva, eu acho que é importante da gente, como consumidor,
consumidor ter fé e paciência, porque a Wizards vai sair dessa, pode ter certeza. Eles estão numa pegada muito legal, eles estão trazendo muita coisa nova esse ano com a coleção de Lorien, e o vídeo dos Muppets mostrou que ela tá investindo nos seus produtos, principalmente com arte manual, não é arte de IA. Então, confia que a Wizards vai fazer um bom trabalho esse ano. Eu acho que esse ano vai ser um ótimo ano pra coleção de Magic ao final dele, né? Eu acho que depois da coleção de Marvel, principalmente depois da coleção de Hobbit e Strixhaven, eu acho que vai ser muito legal da gente jogar Magic nesse ano. Então esse foi o resumo da coleção de Lorien, um pouquinho mais de coisas que eu queria comentar com vocês e que eu não tinha tempo pra isso, e eu espero que vocês gostem do que vocês assistiram aqui, do que vocês ouviram, e comentem aqui embaixo se vocês querem ver mais conteúdos como esse, de review e análise, porque é a minha identidade como professor, né, e como videomaker no momento, e eu tô buscando me encontrar. Então, se você do público aí de casa tá gostando do que eu tô fazendo, vem comigo, porque eu vou me esforçar para entregar um conteúdo de qualidade, adequado para quem estiver assistindo, tá? Deixa o seu like aí, se inscreve, que isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. Eu sei que isso aqui, ó, é velho pra caramba, mas o YouTube ainda cobra métricas para você ser monetizado. Então, por favor, se inscreve, deixa o seu like e fica comigo aí por mais um pouquinho para você ver que o meu conteúdo vale a pena e a gente vai se divertir muito ainda aqui, né? Criando comunidade, compartilhando coisas e jogando junto, se você for aqui de São Paulo. Então, muito obrigado até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.